Poder Expresso, de volta do intervalo. E, gente, acompanhe essa informação aqui comigo. O consumo de maconha mais que dobrou em 10 anos no Brasil. Os dados são de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que traz uma realidade até então desconhecida. O número de usuárias, mulheres, meninas, na verdade, entre 14 e 17 anos, mais que triplicou e está preocupando as autoridades. Nós preparamos alguns telões, algumas artes com os principais índices desse levantamento. Acompanhem aqui, olha. Entre 2012, 6,3% da população adulta informou ter consumido cannabis ao menos uma vez. O índice subiu para 15,8% em 2023. Então, subiu de 6,3% para 15,8% entre 2012 e 2023. Ou seja, cerca de 28 milhões de brasileiros usaram maconha em alguma situação. Já entre adolescentes, uma inversão de gêneros até então inédita foi registrada. O consumo caiu entre meninos, indo de 7,3% em 2012 para 4,6% em 2023. E subiu entre as meninas, indo de 2,1% em 2012 para 7,9% em 2023. O levantamento também traz um aumento no consumo de outros tipos de drogas ilícitas. O uso de êxtase passou de 0,76 para 2,2%, o de alucinógenos de 1% para 2,1% e o de estimulantes sintéticos foi de 2,7% para 4,6%. O terceiro levantamento nacional de álcools e drogas entrevistou 16.608 participantes de 300 municípios por meio de autopreenchimento sigiloso em 2023 e comparou dados com o levantamento feito em 2012. E para entender esses números para cá, em especial o aumento do consumo entre adolescentes mulheres, eu recebo o médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonçalo Vecina. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. É uma alegria falar com o senhor. Onde que ele vai vir? Aqui no meu telão? Ou vai dividir tela comigo? Alguém me orienta? Ah, pronto. Ranier já está aqui aos postos. Doutor Vecina também. Doutor Vecina, muito boa tarde. Que alegria falar com o senhor. Doutor Vecina, um dado muito surpreendente, porque é um aumento importante do consumo de cannabis entre as adolescentes meninas, entre as mulheres, adolescentes mulheres, né? Você vê uma queda entre os meninos e um aumento entre as meninas. A ciência já tem alguma explicação para isso? Existe alguma explicação comportamental, por exemplo? Bom, boa tarde, Raquel, boa tarde aos telespectadores aqui da SBT, Rainier, é um prazer estar aqui com vocês. Veja, esse estudo, o LENAD da Unifesp, a Unifesp estuda cannabis há muito tempo, é uma das instituições brasileiras que mais se dedicou a isso, para entender esse fenômeno e principalmente para entender a utilidade da utilização da cannabis medicinal, que é uma coisa que cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Acho que parte da explicação vem do uso medicinal da cannabis. Hoje nós temos uma série de condições patológicas, doenças importantes para as quais nós não tínhamos uma boa alternativa, como por exemplo a epilepsia, síndromes dolorosas crônicas, depressão, ansiedade, que estão sendo melhor tratadas usando a cannabis, principalmente a partir de óleo de cannabis e também a partir de produtos industrializados.
Eu acho que esse é um componente que nós não podemos deixar de lado, né? Porque as pessoas, particularmente os adolescentes, passam a olhar a cannabis de uma maneira diferente, porque tem alguém olhando para a cannabis como se fosse um medicamento, que é de fato um medicamento. E aí, uma parte dos adolescentes pode também se sentir impulsionado ao consumo recreativo da droga. Acho que esses números que a Unifesp levantou no LENAD, principalmente em relação a meninas, são números com os quais nós temos que nos preocupar e provavelmente tentar desenhar algum tipo de política pública tentando levar a essa população informação, né? Acho que foi-se o tempo da repressão. É fundamental que a gente informe essa população dos riscos e da possibilidade de eventualmente se transformar em um adicto e na medida em que se transforma em um adicto, as consequências da adição. Então, estamos no caminho. O importante é o LENAD ter trazido esse alerta para que nós possamos, então, desenhar uma política de informação para essa população de jovens, para que eles entendam qual é a consequência do consumo e da adição à cannabis, né? Professor, mas o senhor colocou 2 pontos. O senhor disse que parte do aumento do consumo se deve ao uso medicinal. Agora, essa diferença, essa disparidade entre meninos e meninas, se deve ao consumo medicinal? Essas doenças, por acaso, afetam mais as meninas ou aí é comportamental mesmo? Não, o que eu quis dizer foi que a cannabis, que sempre foi vista como uma droga que produz adição e, portanto, deve ser evitada, de repente, ela está sendo vista também como uma droga medicinal. Então, ela tem as duas faces. Tem a face boa e tem uma face ruim, que é a face da adição. Isso pode ter estimulado os jovens a fazerem o uso recreativo da cannabis. É um chamamento, né? Eu tenho 72 anos, já tive minha idade, já fui criança e adolescente. E eu sei exatamente das provocações que esse mundo faz em cima da gente. Então, o consumo da cannabis recreacional é uma tentação importante. E essa curiosidade é uma curiosidade típica dos adolescentes. Por isso que a Paulista, a Unifesp, inclusive, centrou uma linha de pesquisa muito em cima dos adolescentes. E nesse momento em que a mulher está ocupando um espaço diferenciado na sociedade, temos muitos problemas, temos feminicídio, temos problemas do desnível salarial entre homens e mulheres, temos o problema da ocupação de cargos, mas a mulher, de fato, aumentou sua presença na sociedade. Isso teria levado meninas a terem um impulso maior para tentar saber o que quais são os resultados do uso da cannabis. É a única explicação que me vem à cabeça, esse papel novo da mulher, e que, é óbvio, as meninas que estão chegando à adolescência estão sendo submetidas a esse tipo de comportamento. Eu não vejo outra explicação de por que esse crescimento de meninas e por que o estacionamento, até diminuição do consumo entre meninos, adolescentes, né? A única explicação sociológica que eu consigo imaginar é essa, mas certamente deve ter muita gente estudando isso para conseguir entender e, a partir do entendimento, propor uma política pública, né? Professor, o senhor disse que hoje a política não pode ser de repressão, a política tem que ser de esclarecimento. Como é que o senhor avalia as políticas que vêm sendo tomadas no Brasil, nas diferentes esferas de poder, para combater esse crescimento no consumo de drogas entre adolescentes?
Veja, eu acho que nós temos que olhar para a nossa realidade a partir de olhar para a realidade fora do Brasil, né? Nós temos experiências sendo desenvolvidas em vários países europeus, onde a criminalização da droga já não é mais realidade. E aqui no Brasil, aqui na América do Sul, nós temos a experiência, até o momento, bastante positiva do Uruguai, que também descriminalizou o consumo da cannabis. E essas experiências, elas têm demonstrado que o que a repressão levou é um aumento da população carcerária, mas ela não conseguiu reduzir o consumo da cannabis. A experiência internacional tem nos demonstrado que permitir o uso regulado da cannabis trouxe melhores resultados do que a simples repressão. Minha opinião é que esse deve ser o caminho. Diminuir a repressão, aumentar a informação e eventualmente, inclusive, como acontece no Uruguai, como acontece em muitos estados dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma república federativa e os estados têm diferentes legislações, e em vários países europeus, onde existem, inclusive, pontos para o consumo seguro de drogas, e a maconha entre elas. Da forma como nós agimos, o que nós temos é um aumento do consumo das chamadas drogas K, que são drogas, são produtos similares à cannabis, mas feitos em laboratório, através de síntese química. E esses produtos da síntese química, os produtos os chamados K, eles são extremamente viciantes, muito mais poderosos e muito mais perigosos para a vida. Eles rapidamente conduzem à adição. É o caso também da cocaína e do crack, né? O crack é muito mais viciante do que a cocaína. Então, essas drogas são drogas com as quais nós temos que tomar muito mais cuidado e separar o joio do trigo, né? São drogas diferentes e com um efeito muito pior do ponto de vista da adição e do ponto de vista da possibilidade de overdose. E a grande preocupação que nós temos que ter é com a overdose, porque a overdose mata, e aí quem morre não tem a segunda chance. Então temos que tomar muito cuidado com essas drogas que levam a um processo de adição muito mais violento. Professor, o nosso analista Ranier Bragon tem uma pergunta para o senhor. Ranier. Ótimo, vamos lá. Oi, professor, boa tarde. Essa evolução que o senhor citou dos efeitos medicinais também da cannabis, a discussão recente que houve também no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil sobre a maconha, ontem ou anteontem, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto sugerindo classificar a maconha como droga, entre aspas, menos perigosa. Então, essa evolução histórica, o senhor imagina e é possível aferir que possa ter havido uma subdeclaração na pesquisa de 2012 sobre o uso de droga e agora um maior conforto, principalmente de adolescentes, de assumir esse uso de droga? É possível aferir isso ou não, professor? Veja, boa tarde. Eu acho que não. Eu acho que os pesquisadores, a Unifesp é uma instituição extremamente preocupada com o conjunto de regras para fazer uma pesquisa bem dirigida. Então, eu tenho certeza que tanto em 2012, quando o professor Elisaldo Carlini ainda era vivo, e acho que ele devia ter com essa pesquisa, que ele era um grande pesquisador da cannabis. Elisaldo Carlini foi também secretário de Vigilância Sanitária, foi um antes que me antecedeu
durante a gestão do professor Adib Jatene no Ministério da Saúde. E é um grande estudioso, talvez o maior estudioso brasileiro do uso da cannabis medicinal e da cannabis recreacional. E eu acho que a Unifesp não cometeu esse tipo de deslize metodológico de que as pessoas podiam estar respondendo não quando eram consumidoras por terem medo de serem identificadas. As regras de uma pesquisa dessas, elas são muito duras e muito claras no sentido de deixar o entrevistado bastante tranquilo em relação à não possibilidade dele ser descoberto, dele ser exposto com as suas vontades, né? Então, eu não tenho dúvida de que os dados da pesquisa de 2012 e os dados da pesquisa agora de 2023, eles são corretos, concretos e reais. E por isso eles devem merecer a nossa atenção. Houve um aumento do consumo, nós temos que estudar esse aumento do consumo e esse diferencial homem, menino, menina também deve merecer a nossa preocupação, para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu acho que, em relação a essas drogas, de uma maneira em geral, a única que não se trata nem de proibir, ela nunca foi aceita na nossa realidade, é o caso do VAP, né? Eu continuo sendo totalmente contra a regularização do VAP, porque a regularização daria um ar de que este produto é um produto que recebe a chancela do conhecimento. Por isso, eu acho que não deve haver o reconhecimento. Ele vai continuar sendo consumido como um produto que não existe regulamentação. No caso desses produtos que levam à adição, como é o caso da cannabis e da cocaína, da morfina, de todos os seus derivados, eu acho que nós temos que olhar para as experiências que existem fora do Brasil e criar uma política própria do Brasil, que leve a um menor encarceramento. Eu acho que o caminho que o Supremo Tribunal Federal vem percorrendo, com muito respeito à sociedade brasileira, é um bom caminho. Mas cada passo que vai sendo dado merece nosso olhar crítico e as nossas proposições de um futuro, né? De novo, temos que evitar as drogas sintéticas, particularmente essas drogas K, temos que evitar esses produtos que podem trazer uma maior adição, particularmente cocaína, morfina e seus derivados, mas temos também que entender que, principalmente a juventude, vai fazer experiências. Isso é natural, fazer experiências. A questão é se vão abandonar a experiência depois ou não. Então, nesse período, vão buscar as experiências, vão tentar saber o que é, como é que funciona, qual é